O assunto agora é ética na educação. Está aqui o professor Júlio Pompeu. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, como é que vai? Ele é professor de ética do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. E, inclusive, a universidade está num processo eleitoral, né? Tem até quinta-feira agora para a inscrição dos candidatos a reitor, né? Está agitadíssimo. Está agitadíssimo, muito né? animado. Como é que está essa eleição, hein? Como é que estão os bastidores desse processo aí? Primeiro que a coisa se acelerou bastante, porque pelo calendário regular essa eleição ocorreria no começo do ano seguinte. Né? O reitor renunciou, né? Só que o reitor renunciou e pelo regimento isso antecipa a eleição, porque 2 meses após a vacância do cargo ela tem que ser realizada. Uhum. Então as pessoas contavam com mais de 6 meses, agora só tem 2 para a eleição. E uma novidade dela é que é o seguinte, no sistema de escolha do reitor, nessas eleições, nessa consulta, a universidade chama de consulta de fato, progressivamente o processo tem se tornado mais democrático. Uhum. E essa, portanto, ela é aquela em que nós teremos uma participação mais paritária dos alunos. Vai ser a primeira vez que os alunos vão ter, de fato, uma força equivalente aos professores e funcionários. Essa é a grande novidade, né? Inclusive era uma reivindicação antiga dos estudantes, né? Antiga e que eles foram conquistando aos poucos. Uhum. Então, se você for reparar nas últimas eleições, não só para reitor, mas também para diretores de centro, o que se percebe é um progressivo aumento da influência dos estudantes na escolha dos diretores em geral. É uma reivindicação antiga, é uma conquista. O estudante agora tem peso até para influenciar igualitariamente na escolha do reitor. Agora, uma outra coisa muito difícil também é os acadêmicos marcharem unidos durante um processo como esse, né? Tão difícil quanto foi essa conquista, né? Mas eleição pressupõe 2 coisas. Primeiro, o dissenso. Porque se todos concordam com alguma coisa, não há eleição. Então, a eleição é disputa, a eleição é dissenso. Mas ela pressupõe também uma disposição moral, de uma vez solucionado o pleito, pelas regras determinadas do jogo eleitoral, uma vez escolhido o vencedor, que aqueles derrotados aceitem a vitória do vencedor e passem a cooperar no instante seguinte para que a universidade deslanche. Isso vale para a universidade, vale para o país também. Olha, a oposição perde, ela continua desempenhando um papel, mas um papel dentro da ordem institucional, da manutenção do Estado, da manutenção do funcionamento do país, né? Agora, professor Júlio Pompeu, que desafios éticos existem num processo como esse, hein? Olha, escolha do reitor. Ligando isso com algo um pouco mais geral, é o seguinte, a gente costuma falar de ética na educação e pensa logo em escola. Como se a ética na educação fosse, vamos treinar professores para ensinar melhor a ética. A educação começa em casa, né? Exatamente, a educação ela envolve a sociedade inteira. A escola é uma das instituições. E o que há de comum em todas elas? Porque cada uma desempenha um papel diferente. A família tem um papel na educação ética, a escola tem outro papel. São complementares esses papéis e não concorrentes. Agora, o que há de comum, apesar da diferença, é que todos eles têm como meta preparar um indivíduo, o aluno, a criança, para viver com autonomia e exercer bem a sua autonomia. Porque ética não depende da obediência à regra. Ética depende daquele indivíduo que tem a liberdade para determinar, para escolher como viver, escolher bem. É aquele que, podendo desrespeitar o outro, escolhe o respeito, por vontade própria. Não porque tem alguém obrigando, não porque tem alguém vigiando, não porque alguém vai reprimir, mas porque ele reconhece aqueles valores como bons. Então, quando você cria uma eleição na universidade, em que ela é mais democrática, você transfere uma maior responsabilidade para os alunos. E como é que você aprende a ser responsável? É experimentando a responsabilidade. Ninguém aprende a ser responsável lendo o livro que diz para você o que é ser responsável. Você aprende sendo a responsabilidade quando você pode exercê-la e quando você sente nos seus ombros o peso da irresponsabilidade praticada. Agora, a universidade, o que está de comum também é que ela não está fora da sociedade. Quer dizer, lá dentro, até certo ponto, tem todas as coisas e os costumes e vícios também, talvez em menor grau, que existem na sociedade. Quer dizer, como equilibrar essas coisas num pleito tão importante, a escolha de uma figura que vai administrar uma universidade federal. Porque, como eu disse, a eleição é disputa. E em toda disputa, se você pensa na regulação dessa disputa, e elas têm que ser reguladas, porque não regulada é violência, é o desafeto. E a regulação é tentar impor razões públicas sobre as emoções privadas
que surgem e aumentam durante a eleição. Então, criar regras que permitam que esse jogo transcorra em torno do debate de ideias, e não do debate de antipatias e simpatias, alianças e desalianças, conchavos e desconchavos. Esse é que é o desafio da instituição. É isso que permite que nós tenhamos um dissenso e que saiamos dele fortalecido depois. Muito embora o debate entre simpatias e antipatias ocupe boa parte do tempo do pessoal e do debate. Se você deixar por conta, né? Se deixar por conta, os afetos transbordam. Professor, muito obrigado pela presença. Que é isso, prazer foi meu. Nós queremos trazer aqui, inclusive, os candidatos a reitor, e, se for possível, dependendo do número, até promover debate entre eles.